de edificar as nossas vidas poderosamente, conforme tem edificado em todas as nossas reuniões. O Senhor nos tem dado a direção, tem nos fortalecido, tem nos exortado, tem nos corrigido, tem nos chamado a atenção a uma vida de confiança absoluta. Por que isso é necessário? Porque, amados, aos eleitos na terra, à igreja de Cristo na terra, é que foi dado a fé. A fé é algo superior a uma motivação humana. A motivação humana é boa, é importante, importante, mas ela não tem aonde se sustentar. Agora, a fé que veio de Deus para as nossas vidas, ela se sustenta na palavra de Deus, naquilo que Deus diz. E é muito importante, porque somos nós, a igreja do Senhor, é que foi chamada por Deus na terra e colocada por Deus na terra para viver uma confiança sobrenatural. O mundo não pode viver essa confiança, irmão. O mundo é tomado de medo, de pavores, de desespero. Mas nós, como igreja do Senhor, como luz do mundo, nós somos luz do mundo, irmãos. Nós somos sal da terra. Nós somos os luzeiros da terra. A terra, o mundo, está debaixo do maligno, das trevas, é tenebroso. Mas nós, como povo de Deus, temos que viver por fé. Temos que viver essa confiança gloriosa, essa confiança sobrenatural, enfrentando os problemas, as tribulações, as dificuldades. E não podemos temer a nada nesse mundo. Assim como foi com os nossos primeiros irmãos da era dos apóstolos, que colocaram as suas vidas, né, muitas vezes debaixo de riscos, pagaram com as suas próprias vidas a confiança plena e absoluta em Deus. Afinal, nós somos de Jesus, estamos focados na eternidade. Sabemos que a nossa vida aqui é passageira, irmãos. E Jesus diz, aquele que quiser salvar a tua vida aqui, perdê-la-á. Mas aqueles que perder a sua vida aqui, ganhá-la-á. Então, amado, nada desse mundo aqui pode nos desviar o foco da palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, você que tem a sua Bíblia aí, em 2 aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo a Corinto, aos irmãos de Corinto, aos coríntios, capítulo 4 e versículo 7, vamos discorrer aqui alguns versículos importantes, irmãos. Você sabe que é interessante a vida em graça, né, irmãos? Se a gente convidar as pessoas para poder participar da aflição de Cristo, será que elas vão querer? Se a gente sair convidando as pessoas e diz, olha, você quer participar das aflições de Cristo? Acredito que as pessoas não vão querer assim de imediato, porque falta entendimento, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? A nossa estrutura humana, ela existe aqui na Terra tão e somente para participar das aflições de Cristo. Você sabia disso? Isso é maravilhoso. Eu estive meditando nesse texto, que foi um texto que eu fui lembrado, né, por um amigo pastor, e eu comecei a meditar nesse texto, e o Senhor começou a me levar a compreender, irmãos, de que a nossa existência humana, que é frágil, a nossa existência humana é frágil, mas ela é frágil para a glória de Deus. Ah, meu querido, quando nós entendemos isto, aí o nosso coração se enche de mais tranquilidade e calma ainda. Então vamos lá no capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 7, diz assim, ó. Temos, porém, esse tesouro. Olha, tesouro, irmãos. Quando fala em tesouro, a gente vê em mente riqueza. Riqueza. Então temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha que coisa tremenda, irmãos. Vamos lá, vamos compreender aqui o raciocínio
de Deus, do apóstolo Paulo para as nossas vidas. Veja só, existe um tesouro, uma riqueza gloriosa dada por Deus. Esse tesouro ele é incalculável. Incalculável. Não tem prata, não tem ouro, não tem preciosidades terrenas que pode calcular, que pode ser paralelo ou aferir esse tesouro que a palavra do Senhor diz. Porque esse tesouro é justamente a presença de Deus em nós. O estar de Deus em nós. Hoje nós temos a presença de Deus em nossas vidas de tal forma que nós estamos garantidos por toda a eternidade. Há um tesouro, a graça de Deus nas nossas vidas é um tesouro incalculável, irmão. A fé que Deus nos deu é um tesouro incalculável. A compreensão de que nós somos de Deus e de que a nossa existência nessa terra existe um motivo de ser, para um cumprimento de uma missão, isso é um tesouro que habita em nós. Só que esse tesouro habita em vasos de barro. O que significa vasos de barro? Significa a fragilidade humana. A fragilidade humana. Vasos de barro é frágil, é fraco, corre-se riscos. E exatamente por esse motivo de sermos uma existência frágil, rodeadas de risco, de fragilidade, de fraquezas, é que esse tesouro foi colocado sobre nós para que a glória de Deus, a excelência do poder de Deus, seja de Deus e não de nós. É algo glorioso, irmão. Sabe por que o nosso corpo envelhece? Sabe por que nós muitas vezes sentimos fraquezas e muitas vezes nós batemos o medo em nós e nós temos que enfrentar esse medo? Muitas vezes somos acometidos por enfermidades físicas. Por quê? Para que a glória de Deus, para que a excelência daquilo que foi nos dado seja de Deus e não de nós. Para que nós possamos perceber que nós dependemos da proteção de Deus, do amor de Deus, do carinho de Deus, da direção de Deus o tempo todo nas nossas vidas. E aí ele começa a mostrar como que é essa fragilidade do vaso de barro. Como que é isso? Como que é isso? Como é que funciona isso? No versículo 8 ele diz, em tudo somos atribulados. O que é em tudo, irmãos? Em tudo, em tudo. Em todas as áreas da vida nós somos atribulados. Seja na saúde, seja nas finanças, seja nos relacionamentos, seja nas emoções, seja em tudo nós temos tribulações. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. O que é o angustiado? É aquele que se entrega às tribulações, irmãos. É aquele que joga toalha, é aquele que se entrega para o sentimento de medo que bateu no seu coração, é aquele que se dobra diante de tudo que esse mundo vive, é aquele que se deixa levar. Nós podemos estar atribulados em tudo. Temos tribulações de todos os lados, conforme Paulo diz, você quer ver? Paulo diz isso lá ainda aqui em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, um pouquinho na frente, você vira a página. Paulo falou assim, porque capítulo 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 2 Coríntios 7 e 5, ele diz assim, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. A carne não teve repouso algum. O barro não teve repouso algum. E é mais ou menos isso que acontece conosco, que ele fala assim, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Ou seja, Paulo ele está dizendo, olha, a tribulação da vida, às vezes, bate por dentro de nós, num sentimento que às vezes nos faz ficar apavorado, e sabe, aquele pavor, e às vezes por fora,
as guerras, os problemas, as privações, as dificuldades, as perseguições. Então, guerras por dentro e guerras por fora, tribulações por dentro, tribulações por fora, demonstrando a nossa fragilidade, demonstrando o quanto somos barros. Agora, o que Paulo deixa claro aqui no versículo 8 é que a gente pode ser atribulado, mas não angustiados. Não angustiado, não entregue às tribulações. Irmãos, eu e você, nós somos guerreiros de Deus. Como é que um guerreiro ele age, irmãos? Se deixando levar pela guerra ou enfrentando a guerra com força, com fé, com confiança em Deus? Como é que o guerreiro age? O guerreiro age enfrentando, irmãos, não se dobrando. Ó, semana que vem, domingo que vem, meu querido, nós estamos voltando lá para nossas reuniões presenciais. Eu quero ver todos os irmãos aqui de Atibaia participando conosco lá. Enfrenta o medo, irmão, que tem te paralisado e que tem feito você afastar das reuniões presenciais. Enfrenta o medo. Porque nós podemos até estar atribulados, por dentro ou por fora, mas você não pode estar angustiados. Você não pode deixar a angústia tomar conta. Paulo estava o tempo todo atribulado, conforme ele diz, por dentro e por fora, mas ele não baixou a guarda, ele não se entregou, ele não deixou de enfrentar o Império Romano para pregar o Evangelho da Graça. Não, não, não. Ao contrário, ele ia em frente. Sabe, até quando prendiam ele estava lá na prisão, fazendo a palavra de Deus correr, escrevendo as cartas aos irmãos, fortalecendo aos irmãos. Ele não parava o tempo todo, o combate, o bom combate, ele estava lá, porque ele, apesar de estar atribulado, ele não se deixava angustiar-se. Perplexos, mas não desanimados. O que é perplexos, irmãos? É meio, uau! Você liga a televisão e se você começar a assistir o jornal, você vai ficar o quê? Perplexo. Aí todo dia eles estão atualizando. Não sei mais quantas mil pessoas morreu, mas o recorde morreu não sei mais quanto. Porque, e a televisão só fala isso, só fala de morte, de sofrimento. E aí você sai na rua e você conversa com um, conversa com o outro e você fica perplexo. Porém, ele deixou bem claro, não desanimados. Você não pode se deixar desanimar. Por que isso acontece? Acontece porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Nós temos um tesouro em nós, irmãos. E isso é para a glória do Senhor. Quando nós, apesar de sermos atribulados, não angustiados, a glória do Senhor, o Senhor é glorificado, exaltado em nossas vidas. Quando nós somos perplexos, ficamos perplexos, mas não paramos, não desanimamos, continuamos a nossa caminhada, a nossa jornada, sabe o que significa? O Senhor é glorificado. Agora, se eu fico perplexo e eu fico paralisado, e eu desanimo, e eu não prossigo a minha caminhada, o Senhor é envergonhado, porque eu fui chamado para prosseguir. Eu não fui chamado para retroceder, eu não fui chamado para recuar, eu fui chamado para avançar, eu fui chamado para ir em frente, para, manifestar o nome do Senhor na minha vida. Eu tenho um tesouro dentro de mim, os irmãos têm um tesouro dentro de si. Então nós temos que fazer esse tesouro florescer na nossa vida, pela fé, pela confiança, e não desanimados. Continuando. No versículo 9 ele fala assim, perseguidos, mas não desamparados. Uau! Não importa a perseguição que vem sobre as nossas vidas, qual a situação que acontece. Quando eu e você tem a certeza que nós somos de Jesus, um só Espírito com Deus, pertencemos ao Senhor, nós não nos sentimos desamparados. Não nos sentimos desamparados. Podem desamparar a nós, podem as autoridades ter nos desamparado, pode haver uma insegurança jurídica pelas autoridades, mas nós não nos sentimos desamparados, porque o Senhor está conosco, Ele disse, estarei convosco para sempre. Ele disse, jamais os abandonarei, jamais. Então você não pode ter um sentimento de que você está desamparado. Quem tem o tesouro dentro de si não se sente desamparado.
quem é de Jesus, quem sabe a importância, quem mantém uma conexão com Deus pela oração, pela leitura da palavra, pela comunhão com os santos, nunca se sente desamparado. Porque sabe que Deus permanece com ele para sempre e com ela para sempre. E ele diz assim, abatidos, mas não destruídos. A gente pode até em algum momento ficar abatido, irmão, pela situação. A gente fica triste de ver, muitas vezes, muitos de nós perdemos entes queridos, amigos, pessoas próximas, ficamos sentidos, ficamos abatidos por aquela situação, o nosso coração corta, chora, sangra de saudade, de dor por aqueles que partiram e por situações semelhantes que estão acontecendo na terra. Mas ainda que abatidos, porém nós não nos sentimos destruídos. Porque nós somos mais que vencedores. A gente fica abatido, a gente sente aquele sentimento de dor, mas a gente se levanta e diz, vamos em frente, porque Deus é conosco e nós estamos aqui para continuar a vida e para viver, porque o Senhor é conosco. A gente nunca se dá destruído, jamais. Porque o que habita em nós é o Espírito Santo de Deus. O que habita em nós é maior do que o que está nesse mundo. Então você percebe o paradoxo entre a fragilidade de um vaso de barro e a glória de Deus em nossas vidas, irmãos. O tesouro habitando em nós. É preciso sermos frágeis mesmo como vasos de barro, para nós entendermos que a glória é do Senhor, para nós entendermos que se nós não somos destruídos, se nós não somos desanimados, se nós não somos totalmente angustiados, se nós não nos prostramos, não é porque nós somos, e sabe, a minha força, não, é porque Deus habita em nós, porque a glória é dele, a honra é dele. O domínio é dele, o poder é dele. E aí ele diz no versículo 10, que aqui então eu quero abrir um parênteses para nós conversarmos melhor aqui, irmãos. Que é onde refere-se no início, quando eu falei. Ele diz assim no versículo 10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Né? Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Olha como é que é interessante, irmãos. Aqui, Paulo está se referindo ao sofrimento que Jesus teve, né, as aflições que ele teve. Tanto é que aqui no capítulo 8 e 17 de Romanos, Paulo fala assim, ó, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Se a gente sair perguntando para as pessoas, escuta, você quer participar das aflições de Cristo? Do sofrimento de Jesus? Não, eu não. O que as pessoas querem? As pessoas querem a bênção, as pessoas querem a abundância, as pessoas querem, sabe, aquela coisa, mas as pessoas não querem as aflições de Cristo. Elas não querem padecer com Cristo. O que é as aflições de Cristo? O que é padecer com Cristo? É tudo isso que nós já falamos, irmãos. São as tribulações, né? São as tribulações, são as perplexidades da vida, né? São muitas vezes as tristezas que nós passamos, as dores que sentimos, muitas vezes nas emoções. Jesus, ele teve aqui na terra por 33 anos, o verbo encarnado, ele chorou, ele sentiu tristeza, ele sentiu dor, ele foi traído, ele foi perseguido, ele foi morto, ele sofreu como um ser humano que sofre. E é muito importante nós olharmos para Jesus e falar assim como ele sofreu. E eu tenho que sofrer nessa terra porque a existência humana, ela é frágil, ela é cercada de risco, de sofrimento, de tribulações, de tristezas. A gente passa por tudo isso. Só que a gente passa na certeza de que assim como foi com Jesus, é conosco.
Ele sofreu, ele carregou uma cruz pesada. Ele foi moído pelos nossos pecados. Ele foi traído, ele foi perseguido, ele apanhou, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou e foi glorificado. E hoje ele tem um nome que está acima de todo nome, no céu, embaixo da terra e na terra. Ele é um nome glorioso e poderoso, assim como foi com ele, é conosco. Por isso vale a pena a gente enfrentar os problemas das fragilidades humanas na terra, irmãos. Nós não podemos deixar que a angústia nos deprima. Nós não podemos deixar que as tribulações nos pare, nos estacione, nos deixe prostrado. Não, nós temos que prosseguir, porque foi assim com Jesus e é assim conosco também. Nós temos que olhar para aquilo que nós passamos, irmãos, de tribulação, de sofrimento, de aflições, de lutas, de dificuldade, e dizer, olha, mais sofrimento passou o meu Jesus e ele venceu, e eu vou continuar a minha jornada, eu vou continuar a minha caminhada, eu não vou prostrar nessa terra, porque o Senhor é na minha vida. Sabe, essa estrutura de pensar dessa forma faz com que eu e você tenha energia espiritual, força, coragem para avançar, irmãos. Sabe quem que se enfiou no buraco com depressão? Foi Elias. Elias, apesar de ser um grande profeta de Deus no Velho Pacto, mas ele não tinha o sangue do Cordeiro na vida dele. Elias não tinha o nome de Jesus, não tinha Jesus como paradigma na vida dele. Ele viveu debaixo da condenação e morte, debaixo da lei. Apesar de ele ter feito fogo cair do céu, mas ele não tinha Cristo como a âncora da vida dele, irmãos. Agora nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra consumada, que é Cristo na cruz, morto, ressuscitado nas nossas vidas. Nós temos o poder de Deus em nós, então nós temos que prosseguir, meu amado. Nós não podemos se enfiar num buraco e ficar cheio de medo, de pavor, e não vou sair de casa, não vou receber ninguém em casa, e eu vou ficar, eu tô com medo. Sabe, você não nasceu para ter medo, você nasceu para enfrentar o medo, você nasceu para vencer o medo e todo sentimento perverso que faz parte da fragilidade humana, da existência dos vasos de barro nessa terra. Sai da caverna! Levante a cabeça e saia para brilhar, para ser luz no mundo, porque foi para isso que Cristo te escolheu nessa terra. Então Paulo diz, trazendo sempre por toda parte, irmão, por toda parte, seja dentro de casa, seja nas ruas da cidade, seja no supermercado, seja onde for, irmãos, você tem que trazer sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Irmãos, nós já passamos da morte para a vida. Eu já tenho dito isso para os irmãos sempre, irmãos. Há anos que eu venho dizendo isso aqui para os irmãos, pregando o Evangelho da Graça. A morte física não pode, o medo da morte física não pode nos paralisar nessa terra, irmãos. Um dia nós vamos ter que partir para a eternidade. Nós vamos ter que partir. E nós vamos partir na hora que for a vontade de Deus. Alguns dos nossos irmãos já partiram. Já partiram. Mas porque venceram o combate, combateram o combate e terminaram o seu período de vida, tiveram que partir. É a vontade do Senhor. Os médicos dão os seus diagnósticos diversos, mas nós sabemos que é Deus quem decide isso. Agora, enquanto você estiver com vida aqui, você não foi chamado para se prostrar, você foi chamado para continuar a sua caminhada. Você não pode ter medo da morte. O crente no Senhor Jesus não pode ter medo da mortificação do nosso corpo. Não pode ter medo. Olha o que diz também em 1 Pedro 4,13. Pedro vem e diz assim, olha que coisa gloriosa.
1 Pedro capítulo 4, versículo 13, ele fala assim: alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo. Uau! Alegrai-vos por você ter que participar das aflições de Cristo. Você vê que Pedro, João, Paulo, esses apóstolos foram extremamente... Eles sofreram absurdo, gente. Foram presos, perseguidos, apanharam. Sabe esse negócio de vírus aí, irmãos? Isso aí é fichinha, perto do que os nossos irmãos passaram. Fichinha, irmãos. Fichinha. Pedro, no final ele foi crucificado de cabeça para baixo e queimado vivo. Você está com brincadeira comigo, esse negócio de vírus, querer paralisar a minha vida e a tua vida. Está com brincadeira, irmão. Tiago foi morto por uma espada que o atravessou no peito. E a gente fica com medinho de vírus, irmãos. E a gente fica se prostrando diante dessas coisas. Não pode, irmãos. Você tem que enfrentar tudo isso. E isso é participar das aflições, porque os apóstolos entenderam bem sobre isso, viu? Os apóstolos, após serem cheios do Espírito Santo de Deus, após receberem o Espírito Santo de Deus na sua vida, eles entenderam isso. E aí então agora eles vêm e começam a dizer para nós: alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Amado, feliz é aqueles que foram mártires por Cristo nessa terra, aqueles que perderam a sua existência frágil aqui nessa terra por amor a Cristo. Os apóstolos e os primeiros cristãos, eles tinham prazer de entregar a sua vida. Eles tinham prazer de serem mortos, crucificados, queimados, devorados por leões, presos, perseguidos, porque eles entendiam que isso era participar das aflições de Jesus, que isso ia gerar coroa de glória, glorificação para as suas vidas. Esses dias eu vi um cantor gospel quase chorando pela situação da vida dele financeira, coitado. Porque não está podendo mais fazer os shows e a reserva financeira dele acabou. Os irmãos, as igrejas não chamam ele mais porque não, vamos deixar passar a pandemia para depois você voltar. E o desespero tomando conta, ele gravou um vídeo desabafando, falando do prefeito, falando do governador, sabe, desse povo que está aí, essa corja, e ele falando o desespero dele. E eu disse: meu querido, foi para isso que você foi chamado, foi para poder sofrer, foi para poder participar das aflições de Cristo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Jesus sofreu, os apóstolos sofreram, os primeiros cristãos foram destruídos fisicamente, mas cada cristão que caía morto, que era devorado, cada gota de sangue parecia ser uma planta que fazia nascer outros cristãos e outros filhos de Deus, ia brotando na terra. E sabe, o testemunho vivo, o cristianismo nasceu assim, irmãos. Quem pensa que a gente vai continuar no mundo com essa liberdade religiosa que a gente supostamente tem, está enganadinho. Estava vendo essa semana agora uma reportagem, irmãos, aumentou assim abruptamente a perseguição contra os cristãos no mundo. Essa semana agora, aquela semana aí da questão da Páscoa, essa coisa toda, e por fontes seguras de informações, aumentou assim de forma astronômica a quantidade de cristãos que estão sendo mortos na África, na Ásia, na China, na Coreia, sabe? E até no Egito, muitos cristãos no mundo árabe que estão sendo destruídos, mortos fisicamente, mas eles não param de falar de Jesus, não param de pregar o Evangelho. E nós aqui que estamos no Brasil já estamos percebendo o que está acontecendo no país, irmãos. Bandeira da China já está sendo hasteada dentro do território nacional brasileiro, o negócio está ficando... E nós estamos vendo aí essas coisas, e nós vamos ter que enfrentar tudo isso do mesmo jeito, olhando para Jesus, olhando para os apóstolos, olhando como que eles agiram, nós vamos ter que agir.
Não é com medinho de morrer não, irmãos. Não é com medinho de morrer não. Mas é com força, com fé, com coragem, dizendo, olha, se o meu Jesus deu a vida por mim, eu vou dar a minha por ele. Eu não vou chegar na eternidade como covarde. Eu não vou chegar na eternidade lá de cabeça baixa, com medinho, não. Eu vou chegar na eternidade dando glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o Senhor que me escolheu, que me salvou, que me redimiu, bendito seja Ele. É assim que nós temos que ter no peito, no coração, irmãos. Voltando ao nosso texto para nós terminarmos. Eu gostaria que depois, você que está ouvindo essa mensagem pela internet, compartilhe ela com outras pessoas. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que outras pessoas, filhos de Deus, sejam edificados. E aí ele diz assim, ó, olha como é que é interessante no versículo 11. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Ah! Que maravilha, irmãos. Olha aqui que Paulo diz aos irmãos. Cadê a teologia da prosperidade, da libertação, irmãos? Paulo vem e diz, olha, o negócio é o seguinte, nós que estamos vivos ainda fisicamente, nós estamos vivos, nós somos entregues à morte por amor de Jesus todo dia. O que ele está falando aqui? Dos riscos existentes à fragilidade humana. Todo dia nós corremos risco de sermos mortos fisicamente. E por isso nós temos que ser entregues, porque nós não podemos parar por causa disso. Nós não podemos parar por causa dos riscos, a fragilidade humana. Não podemos parar, temos que continuar. E quando nós continuamos, Paulo diz, somos entregues à morte todo dia, por amor de Jesus. Quem ama Jesus, não para, irmãos, não estaciona, não foge da sua responsabilidade como eleito, como família de Deus, como gente de Deus. Por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. A nossa carne, a nossa existência é o quê? Mortal, frágil. E como é que Cristo se manifesta nesse corpo mortal? Sendo angustiado? Se enfiando no buraco? Com medinho de morrer? Você acha mesmo que Cristo é glorificado no corpo mortal se nós se entregarmos para essa fragilidade, para esses riscos eminentes à existência e à fragilidade humana? Não! O Senhor é glorificado quando nós entregamos a nossa carne para ser morto por amor a Ele todos os dias. E por isso que os cristãos, os primeiros cristãos desses dias de Paulo, eles não tinham maior amor à sua vida do que a Deus, não. Eles amavam mais a Deus do que a sua própria vida. Do que a sua própria vida. Eu não sei, irmãos, o que virá por aí, pelo Brasil, pelo mundo, mas uma coisa eu sei, olha o que eu vou dizer, escute, olha aqui para mim, irmãos, uma coisa eu sei, isso aqui eu tenho certeza. O cristianismo autêntico, os verdadeiros cristãos autênticos, eles aflora e surge em meio à perseguição violenta. Não é em meio à democracia, liberdade religiosa. Democracia e liberdade religiosa surge mundo gospel, negócios que são feitos em nome de Deus. Agora, os cristãos verdadeiros, esses que são entregues à morte todos os dias, ele surge debaixo de uma tribulação violenta no mundo. Aí eles brotam, os verdadeiros cristãos, brotam como força, com poder. E é aí que o Senhor é glorificado, porque o Senhor olha e diz, esta é a minha igreja. Esses são os meus filhos, a quem eu plantei na terra, e eles vão enfrentar o inferno inteiro, porque eles me amam. Porque eles me amam. Esses cristãos aqui dessa época, irmãos, eles eram, além de presos, eram confiscados os bens deles. E olha, já estão falando aí, já soando aí que
querem confiscar os bens, querem acabar com propriedade privada. Já é assim em alguns países do mundo, irmãos. Muitos dos nossos irmãos morreram de fome. Mas eles foram firmes, fiéis, verdadeiros. E nós temos que estar preparados, irmão. A vida humana na terra e a vida cristã não é uma vida de mar de rosas. É uma vida de guerra, de luta, de amor por Cristo. É uma vida de entrega à morte todos os dias, de enfrentar isso. Se eu amo ao meu Senhor de todo o meu coração, com todas as minhas forças, eu vou em frente. E eu amo, eu me entrego, eu não desisto, eu vou em frente. Tem que ser assim a nossa visão de cristianismo. Vida cristã no Senhor. E aí, eu venho agora com o último versículo, quero que você venha no capítulo 5 de 2 Coríntios e versículo 1. Olha o que diz. Paulo fala assim, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, sabe essa fragilidade, esse vaso de barro, essa casa terrestre, se desfizer deste tabernáculo, se desfizer, acabar, temos de Deus um edifício, uma construção gloriosa, uma casa não feita por mãos eternas nos céus, irmãos. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, não importa. Se a nossa carne, se essa fragilidade humana se desfizer, se acabar, seja por um vírus, seja por uma bactéria, seja qual for o diagnóstico médico, nós temos de Deus uma casa celestial, gloriosa, feita pelas mãos dele. A casa de Deus é o nosso espírito. Ele nos criou para sermos eternos com ele. Por isso que nós temos essa esperança. O mundo não tem esperança nenhuma, irmãos. O mundo coloca a sua esperança nos governos, os governos frustram o mundo fica sem esperança, entra em desespero. Nós temos a esperança de Deus, uma casa eterna, um edifício feito pelas mãos do Autor, do Todo-Poderoso, irmãos. Nós temos a esperança de vida eterna no Senhor. Então Paulo, ele tinha essa convicção plena, absoluta. Ele diz, eu não estou nem aí, cara, que se a minha casa terrestre aqui se desfizer, eu estou na eternidade com Deus, numa casa celestial, gloriosa, eterna. Irmãos, as pessoas que nos cercam têm que perceber esse tipo de confiança, de classe, de fé, de certeza no Senhor. Fica aí essa palavra para a edificação, para que todos nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Assim seja, assim diz o Senhor. Oremos, Pai amado e querido. É glorioso saber que o Senhor reservou para todos nós uma casa celestial, gloriosa, eterna, uma vida eterna contigo. É glorioso saber que o tesouro, a graça, o amor, o poder, a tua presença foi colocada em vasos frágeis de barro, rodeadas de riscos e de fragilidades. Um vaso que sente dores, um vaso que envelhece, um vaso que está exteriormente sendo corrompido dia a dia, mas interiormente, por causa do tesouro, por causa da tua presença dentro de nós, nós somos renovados dia a dia. E o Senhor vai nos fazendo romper as tribulações, as dificuldades, os desafios, os riscos que nos rodeiam. Nesse dia de domingo, se comemora o dia da Páscoa, de uma forma pervertida e religiosa, mas nós sabemos que o Senhor é a nossa Páscoa. O Senhor é que deu a sua vida por nós e, portanto, hoje nós podemos ter essa convicção
de vida eterna e não temer os homens, o que vão nos fazer de mal, não importa. O que importa é que o Senhor habita dentro de nós, de que nós somos um espírito contigo, de que o Senhor nos carrega em teus braços, de que o Senhor nos faz mergulhar dia após dia na tua palavra. Pai, que cada um de nós aqui que está presente nesta sala virtual e aqueles que vão ouvir pela internet esta mensagem gravada, que o Senhor possa edificar, possa nos preparar como guerreiros, como filhos, como igreja do Senhor, que não se dobra diante desse mundo. Gente que se entrega à morte todos os dias. Gente que não se joga a toalha, gente que não se enfia num buraco com medinho de morrer. Gente que vai em frente, que acredita no teu poder. Gente que te honra. Gente que não te envergonha, meu Pai. Gente que sabe que a existência humana é frágil mesmo. Gente que sabe que aqui nós choramos, aqui nós damos risadas, que aqui nós muitas vezes sentimos dores. Isso tudo faz parte da fragilidade da existência frágil humana. Mas é nessa fragilidade humana que o Senhor mostra-se forte, poderoso, a tua glória nas nossas vidas, nos dando força para enfrentar esses desafios da vida. E eu recebo, Pai, para o teu povo a força do teu Espírito Santo. A força do teu Espírito Santo para enfrentar o que ainda virá, o que por virá nessa terra. Recebemos dias em que o Senhor nos faz voltar a ter comunhão próxima, que nós possamos olhar uns para os outros, abraçar, se confraternizar, ter comunhão, se alegrar com a comunhão uns dos outros. E no nome do Senhor Jesus, tomamos posse de que anjos poderosos estão aí guardando as nossas vidas. Oramos por essa nação brasileira. Oramos, meu Deus, pelas autoridades, pelas famílias aqui existentes nesse país. Oramos por aqueles que estão vendidos à corrupção, às trevas, aqueles que estão caminhando por caminhos tenebrosos. Meu Pai, oramos por todos eles. Estamos certos de que todos os principados e potestades estão debaixo do teu controle, porque tu és o cabeça de todos eles. Descansamos na certeza, meu Pai, de que o Senhor é o Deus que está intacto, perfeito, em perfeita harmonia, conduzindo a tua igreja na terra, como Senhor da igreja, em no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Agora você que quer dar um glória a Deus, você que quer se expressar, cumprimentar, agradecer, estamos finalizando esses últimos 5 minutos. Fique à vontade, você tem a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus por esta palavra, pastor. Muito obrigado. Um abraço a todos. Graça e paz a todos. Tenha um domingo abençoado. Um abraço. Amém. Que paz a todos. Que palavra. Que Amém. Palavra. Amém. Porque a gente tem que viver assim mesmo, né, com objetivo, com força, Essa é a palavra que o cristão tem que ouvir todo dia, né? Não é ouvir uma vez por semana, eu tenho que ouvir todo dia. Um feliz domingo, uma boa Páscoa para vocês, né? E sem muito ovo de Páscoa, porque faz mal, né? Chocolate, muito chocolate faz mal. Esse é o meu conselho. Fique na paz. Amém. Glória a Deus. Maravilha, irmãos. Tenham todos uma semana abundante no Senhor. Anjos guardando as nossas casas. Ouviremos a palavra do Senhor sempre. Lembre-se, estaremos seguros e teremos garantia sempre de segurança, de vida, de paz, de harmonia, porque o Senhor cuida de nós. Quarta-feira, estaremos aqui às 20 horas, com a permissão do Senhor novamente nessa reunião.
E domingo que vem, amém, irmãos? Domingo que vem, eu creio, estaremos reunidos presencialmente. Quero ver o irmão Zezinho e a irmã Ted lá, hein? Em nome de Jesus, sai daí e vamos se reunir com fé, com força. Maior é o que está conosco do que o que está nesse mundo. Não tenha medo, o Senhor cuida de nós, amém? Em nome do Senhor Jesus, pastora Bezerra, irmã Márcia, todos vocês amamos, irmã Francisca, amamos muito a vida de vocês, amém? Nos sentimos honrados tê-los vocês aqui conosco nesta sala virtual. Semana de bênção a todos, em nome de Jesus. Anjos guardando vocês. Glória Amém. a Deus por Glória a todos. Deus. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Até, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém?